Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Precisamos compreender que Tiago fala o que foi mencionado pelos profetas. Diz lá em Atos 15, versículo 15 ao 20, conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o templo, o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. O que a gente precisa entender? A reconstrução do templo, reconstruindo o templo de Deus, como é falado. Nós precisamos entender que não se trata daquele tempo físico, aonde a lei era cumprida para os sacrifícios, para as ofertas. Nós precisamos entender de que ele está falando de um outro templo. O templo que Deus está construindo. Um templo segundo a motivação que leva-nos à verdadeira adoração, à verdadeira prática do que seja a vontade de Deus, em termos de culto, em termos do que devemos fazer e como devemos viver neste mundo. Nós somos chamados em Cristo Jesus para fazermos parte da família de Deus. Somos o templo de Deus, pedras vivas deste templo que Deus está construindo, não feito por mãos humanas. É isso que a gente precisa entender. E neste templo nós somos chamados para viver a realidade do reino de Deus, fundamentados não em regras, não em aparência, não em condições estabelecida para que traduza a lei, mas para que revelemos a graça de Deus a todas as pessoas. Somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, para andarmos neste mundo como filhos, revelando a glória do Pai, manifestando as suas virtudes, andando na verdade, praticando a justiça, expressando o amor de Deus nas nossas relações, aonde não existe restrição de entrada, aonde não existe restrição para fazer parte por uma questão de raça, de origem, de cor ou de condição social. Todos podem participar, está aberto a todos. O convite de Deus são para todos os homens. Nós precisamos entender isso. Qual a condição? A única condição é que reconheçamos que a salvação de nosso Deus é pela graça, por meio do que Cristo fez em nós naquela cruz, onde ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos com ele morrer e ressuscitar, para vivermos em novidade de vida, andando na sua vontade, praticando a verdade, sendo filhos que revelam a glória do Senhor. Este é o templo que está sendo reconstruído, aonde nós, como filhos, aprendemos a viver segundo o exemplo e o modelo de Cristo, aonde, deixando de andar segundo a natureza humana, nos revestimos de Cristo para revelar o Pai às pessoas. Templo não que nós construímos, não feito por mãos humanas, mas o templo que Deus está construindo, no qual nós somos pedras vivas para a glória e louvor de nosso Deus. A gente precisa entender isso. Este é o templo que Deus está reconstruindo, para que, por meio dele, por meio da família do seu povo, o Pai, ele seja glorificado. Que a gente possa entender estas coisas, compreender esta vontade de Deus e fazermos parte disso, nos submetendo à sua vontade
reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador e andando neste mundo como filhos, amadurecendo, conhecendo o Pai e sendo imitadores de Cristo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.